Jesus, os seus ensinamentos, né? Então, mais uma vez, aqui, a partir do versículo 36 do capítulo 7 do Evangelho de Lucas, até o versículo 50. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 denários. Um lhe devia 500 denários. Aliás, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta mulher com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Meus queridos, há vários erros sendo ensinados e repetidos em lugares com as mais diversas pregações tidas como cristãs. E pior, que vão se multiplicando. Vão desde bajulações a pessoas por interesses, até claras distorções dos objetivos dos ensinamentos de Jesus. As bajulações, por exemplo, levam as pessoas a acreditarem em ensinos errados. O principal deles é que elas são mais importantes do que Jesus, são mais importantes do que o reino, são o centro de todas as atenções. Outra grande situação é que essas pessoas passam também a acreditarem muito nos seus próprios méritos, chegando muitas vezes a trocar a esperança do reino eterno de Deus, na glória, no céu, acreditando que o que interessa é o reino terreno, a prosperidade, as riquezas, e na verdade não passam de pessoas egoístas, e não se dão conta que não são esses os ensinos de Jesus. Eu tenho aprendido
muitas mensagens, e acredito que você também tem aprendido muitas mensagens com Jesus Cristo, que fazem você se lembrar neste momento que estas posturas, ou esses ensinamentos, de fato, não reverberam as Escrituras Sagradas em muitos púlpitos, em muitas mensagens, em muitas formas, onde as pessoas se dizem cristãs. Eu não estou aqui querendo difamar, ou querendo dizer, jogar pedra no telhado do vizinho, mas eu estou aqui querendo dizer algo importante como isto. Preste atenção para você não se distanciar dos ensinos de Jesus. Preste atenção para você aproveitar e entender a mensagem de Cristo para a sua vida. Preste atenção para você observar a importância de se aprofundar na mensagem de Cristo, no Evangelho de Cristo, no propósito de Deus para a sua vida. Esse texto, por exemplo, ele nos chama atenção para isto. O evangelista Lucas nos mostra um profundo e marcante ensinamento do Senhor, que nós precisamos ter domínio sobre ele, para aplicá-lo em nossa vida com humildade, com mansidão e com submissão ao Senhor. A narrativa do texto nos mostra isso. Olhando aqui, eu chamo a sua atenção para considerar o momento em que Cristo vai à casa deste homem para um jantar. O Simão citado aqui no texto era fariseu. Até a semana passada eu falei um pouquinho sobre o ser fariseu. Ser fariseu era ser uma pessoa muito apegada aos ritos, muito apegado ao legalismo da religião que professava, uma pessoa muito voltada para os interesses pessoais. No Novo Testamento, aqueles que lhes interessavam, os fariseus, eles bajulavam, eles queriam por perto, eles queriam agradar, eles queriam ter assim como se fosse uma relação que suprisse as suas buscas pessoais. Aparentemente, o texto, ao falar sobre esse momento e registrar esse encontro de Jesus Cristo na casa do fariseu, o texto nos mostra que esse homem se mostra interessado nos ensinamentos de Jesus, tanto que o convidou para uma refeição. No entanto, o texto nos mostra que ele era apenas um interesseiro, um bajulador, provavelmente pensando em conseguir a atenção, ou mesmo colocando Jesus diante de uma cilada, uma vez que a autoridade de Jesus para perdoar pecados causava estranheza entre os fariseus. Observem que logo o texto nos mostra que, ao ver a aproximação da mulher, ao ver que essa mulher tocara em Cristo, ele já começa a pensar coisas estranhas. Se ele fosse realmente um homem de Deus, porque o profeta aqui citado por ele é chamado de um homem de Deus. Se ele fosse um profeta de verdade, se ele fosse um pastor ungido, se ele fosse um homem de Deus, ele ia perceber quem é essa mulher, e ele saberia que essa mulher é pecadora. Por isso, é uma mulher reprovada, indesejável, uma mulher que não deveria fazer parte dos contatos sociais. Se ele soubesse. Então Jesus Cristo apresenta uma mensagem, nesta situação, nesse contexto, ele se dirige aos presentes respeitosamente, fazendo menção diretamente ao seu anfitrião. Dirigiu-se Jesus, versículo 40, ao fariseu e lhe disse: Simão. Era como que se dissesse assim: filho, ou meu querido anfitrião, com todo o respeito, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestre. Isso não quer dizer exatamente o que ele estava querendo, que os ensinamentos do mestre fossem, na verdade, tratados com dignidade, com respeito, com devida importância na sua vida.
E nesse momento aqui, na narrativa, nós temos o ponto mais relevante, o ensino de Jesus Cristo diante da situação, versículo 41 ao versículo 50, onde, em primeiro lugar, Jesus lança mão de uma parábola simplificada, em forma de ilustração, e em seguida, fazendo uma pergunta retórica, que o fariseu, de pronto, lhe respondeu acertadamente. E então, Jesus desmascara as más intenções do seu coração e deixa uma das mais importantes mensagens de todo o seu ministério. Ele desmascara os maus intentos do fariseu, mostrando a importância do quebrantamento de um coração, com o reconhecimento da bondade de Deus, mostrando a confissão de pecados, o arrependimento, o perdão e a vida eterna mediante a fé. Observemos, por exemplo, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ou seja, o beijo de boas-vindas. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, Simão, perdoados lhe são os seus pecados, muitos pecados, porque ela muito amou a Deus, muito amou Jesus. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. E então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Perdoados são os teus pecados. É isso que eu chamo de uma das mais importantes mensagens do Evangelho de Jesus Cristo. O amor de Deus para aquele que o ama, aquele pecador que contrito, aquele pecador arrependido, aquele pecador humilde, aquele pecador quebrantado, que busca a sua presença. Deus o ama profundamente. Qual é o pecado, meu irmão, que você julga ser imperdoável? Mas a Bíblia diz que não há pecado sem perdão, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas eu sei, todos nós temos algum tipo de julgamento sobre os erros alheios que nós julgamos como sendo imperdoáveis. Qual é o que você julga ser imperdoável? Adultério. Será que uma esposa cujo marido adulterou, como é que ela vê isso? E o contrário, como é que o marido vê isso? E o estuprador? E aquele que deu um golpe que acabou com os recursos da empresa e da família? E aquele que é homossexual e procurou a misericórdia de Deus e deseja que o Senhor o sustente nas suas tentações e clama por misericórdia do Senhor? Qual é o pecado que você julga sem perdão? O fariseu tinha esse pensamento. Se ele soubesse quem é essa mulher, ela é pecadora. E Jesus não disse o contrário. Ele disse: perdoados não são só os pecados, são os seus muitos pecados. Eu não sei quão terrível era a vida e a prática, o dia a dia daquela mulher. Talvez prostituta. Não sei.
Mas Jesus diz: perdoados são os teus muitos pecados. Há uma mensagem bíblica que eu quero deixar para a igreja nesta noite, que para mim é uma das mensagens mais importantes da Bíblia, e é uma simples mensagem, nada mirabolante, nada extraordinário, mas uma simples mensagem, as verdades sobre o perdão de Deus, presentes aqui nesse texto. Em primeiro lugar, Jesus mostra que o primeiro passo que precisamos dar em direção a Deus é o humilde arrependimento, o sincero arrependimento. Isso é um coração contrito e compungido. O salmista nos diz que um coração contrito e compungido, o Senhor não o despreza. Não importa o pecado, não importa a quantidade de pecados, não importa a circunstância, é a palavra de Deus, a autoridade máxima sobre a igreja, sobre a nossa vida, que estabelece esse parâmetro. É a palavra de Deus que convida o pecador: olha, volte para mim, volte os seus olhos para mim. Uma pessoa que reconhece a sua realidade pecaminosa, uma pessoa que olha para Deus de modo sincero, que pede o perdão de Deus, consciente de que o ofendemos ou de que o ofendeu, recebe a verdadeira graça de Deus em lhe perdoar a quantidade de pecados cometidos. O Senhor perdoou aquela mulher dos seus muitos pecados. Então, nosso critério, muitas vezes, de julgamento sobre as pessoas, em não ceder, não perdoar e não aceitar que a pessoa seja readmitida à presença de Deus, seja readmitida à comunhão da igreja, seja readmitida na sua vida espiritual e volte a crescer na graça e volte a crescer no conhecimento da vontade do Senhor para a sua vida, é um critério equivocado da nossa parte, em querer limitar o acesso à presença de Deus, em querermos limitar a misericórdia de Deus, em querermos limitar o projeto de cura do Senhor na vida de um pecador. E a parábola simples, curtíssima, ou a ilustração simples presente no texto, o Senhor diz assim: olha, um devia pouco dinheiro, mas o outro devia muitos dinheiros, mas ambos não tinham como pagar nem o dinheirinho, nem o dinheirão. Então o Senhor disse assim: olha, você não precisa mais pagar, você está perdoado. E então o Senhor Jesus faz a pergunta importante para ele: quem mais? Quem foi mais agraciado? Quem o Senhor perdoou mais. Pois é, quem tem muito pecado, mais é amado. Quando esse ama a Jesus, quando esse se apresenta sinceramente na presença de Jesus e humildemente arrependido, pede o seu perdão. Essa mulher chorava, essa mulher não falou nada, essa mulher não fez discurso algum, essa mulher que era tida como reprovada em todos os aspectos, essa mulher que era abjeto na sociedade, uma pária da sociedade daqueles dias, simplesmente se aproximou de Jesus com seu coração sincero, e o Senhor Jesus, que conhece todas as coisas e conhece todas as pessoas, viu o seu humilde arrependimento. Que lição, queridos irmãos, que lição. Que tal pensarmos o quanto muitas vezes nós somos irredutíveis, sem darmos a segunda oportunidade, quantas vezes nós somos implacáveis e isolamos as pessoas, quantas vezes nós somos terríveis, cruéis até, em difamar a pessoa, ou as pessoas pecadoras.
Isso não é cristão, isso não é bíblico, isto não é ensino de Jesus. Claro, o pecador arrependido precisa ser sincero e honesto, porque é isso que Deus quer ver na vida de um pecador arrependido. Daí para frente, é o Espírito Santo e o Senhor a trabalhar na vida do pecador. Mas não sejamos nós, nunca temerariamente, causadores de obstaculação para as pessoas se reaproximarem de Deus arrependidos. Por isso eu entendo que a igreja ela precisa ser acolhedora e de braços abertos, receber aquele que é sincero e verdadeiro em buscar a presença de Deus. Não importa quem seja, pode ser o pior dos pecadores, mas se ele está arrependido e com humildade pede a misericórdia de Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor, que é bondoso, que é assaz, tremendamente benigno e gracioso. A segunda lição que eu vejo nesse texto é que quando Jesus mostra que a grande verdade sobre o perdão é que Deus nos perdoa inteiramente de graça. Nós não vimos aqui no texto Jesus pedindo alguma coisa para essa mulher. Você viu? Vocês viram? Jesus não pediu nada. Não pediu dinheiro, não pediu comida, não pediu apoio. Simplesmente o Senhor Jesus, conhecendo o coração daquela mulher, disse: perdoados estão os seus muitos pecados, vai-te em paz. Segue a tua vida em paz. E Ele o fez assim de uma maneira objetiva. Meus amados, o perdão, além de um ato, é um processo que visa cessar o ressentimento contra outra pessoa. Deus originariamente estava ressentido com a humanidade pecadora desde a queda do Éden, quando ele foi ofendido, quando ele foi desrespeitado, quando ele viu a sua obra criadora se afastar da eternidade a qual vivia no Éden. E esta doença chamada pecado causou separação dos homens da presença de Deus. E colocou a humanidade numa espiral, numa descendente terrível de autodestruição e de destruição das outras pessoas. Pecado é uma ofensa contra Deus. Pecado é aquilo que difama o nome de Deus. Porque cometer erros e fracassos leva a pessoa cada vez mais a se afastar. Mas a graça de Deus, ela vem ao nosso encontro nos mostrando que onde a situação é mais degradante, é onde Deus mais graciosamente quer tocar esta vida com o seu perdão. Você já se viu diante de casos, diante de pessoas que você diz assim: olha, é melhor que morra. Eu sei que nós pensamos muitas vezes assim com respeito às nossas autoridades aí, superiores. Quando nós pensamos em alguns governos, quando nós pensamos em alguns políticos, quando nós pensamos em alguns juízes, nós ficamos tristes. Infelizmente, alguns só param com a morte mesmo. Mas essas pessoas, antes de morrerem, elas poderão receber o perdão completo de Deus. Eu não sei quais e quantas vezes os dois indivíduos colocados ao lado de Cristo, dos dois lados de Cristo no dia da crucificação,
o quanto terríveis eles foram como ladrões, salteadores e criminosos. Não sei, não há relato bíblico sobre a ficha criminal deles, mas a Bíblia diz que eles eram criminosos hediondos. E mais uma vez nós temos a prova da graça e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo, quando um deles, contrito, arrependido, clama a Jesus: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quer dizer, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Mais um exemplo de humildade e quebrantamento de alma e de coração na presença do Senhor, na hora da morte. E Jesus Cristo, sem nenhuma exigência e condição, disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Queridos, o perdão de Deus, o verdadeiro perdão de Deus, o tamanho do perdão de Deus, não cabe a nós medi-lo. Aquele que recebe o perdão de Deus sabe o tamanho da bondade do seu Senhor. O Senhor Jesus nos ensina esta outra mensagem simples do perdão de Deus. Ele perdoa e perdoa inteiramente de graça. Totalmente. Perdoados estão os teus pecados, segue a sua vida em paz. Segue a sua vida em paz. Jesus mostra, em primeiro lugar, que o primeiro passo para o arrependimento e o perdão de Deus, o arrependimento do pecador e o recebimento do perdão é o humilde arrependimento. Em segundo lugar, Jesus mostra que a grande verdade é essa: o perdão ele é gratuito e é de graça, ele é completo. E a terceira e última lição da simples mensagem do perdão de Deus, Jesus mostra que diante da graça de Deus, a resposta necessária a ser dada é o sincero amor para com Deus. Sincero amor. Eu penso que eu sei o quanto a minha esposa me ama. Eu penso que eu sei o quanto os meus filhos e os meus netos me amam. E quero crer que eles também saibam o quanto eu os amo. Isso me faz feliz, isso me faz bem, isso me torna completo. Isso me faz ser amigo deles e gostar da amizade deles. Deus, quando recebe o nosso amor para com Ele, Ele gosta da nossa companhia. Ele gosta de nós. Sabe por quê? Porque Ele deu o perdão completo e agora Ele derrama da sua graça na vida do perdoado. E é por isso que é importante lembrar aqui agora que o sincero amor para com Deus é recompensado pela graça e o auxílio divino, dando força, dando estímulo, favorecendo o indivíduo por meio da expiação de Cristo, até com a salvação eterna, no reino eterno, quando Jesus voltar. Por isso a graça de Deus, o famoso favor imerecido, é algo que nós não podemos viver sem Ele, uma vez que nós expressamos o nosso amor para com Deus. Amar a Deus não é ter interesse em ser feliz, em ser bem-sucedido. Amar a Deus é confiar na sua bondade, na sua graça, é entregar a sua vida ao seu cuidado e passar a servi-lo com integridade, passar a adorá-lo com sinceridade, passar a se colocar na sua presença e a seu serviço, de modo completo.
A mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus expressou o seu grande amor para com Jesus, porque havia sido acolhida e havia sido perdoada. Suas atitudes e as suas palavras comprovam esse amor. Ela amou Jesus. Você ama Jesus? 3 coisas importantes aqui, 3 lições importantes, como verdade sobre o perdão de Deus para com o pecador. Um coração contrito e compungido. O perdão de Deus que é oferecido amplamente e graciosamente. E a retribuição do amor de Deus para com aquele que expressa amor para com Ele. É isto. Talvez aqui esteja a mais simples mensagem da Bíblia, mas a mais importante mensagem da Bíblia, que seja capaz e suficiente para definir o que é um crente, o que é um cristão. Receber esses benefícios de Deus e amá-lo com todo o seu coração. Mas é tão simples assim? É. Dando início a esta mensagem simples e profunda, Jesus diz que uma das coisas mais importantes para nós é amar a Deus de todo e o próximo como a si mesmo. O apóstolo Paulo escreve na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, a mais completa definição de amor cristão. Por isso, qualquer outra forma de querer sermos cristãos, se não estivermos diante desta realidade tão simples, pode mostrar que nós estamos bem longe de Deus. Ah, mas eu sou pregador. Pois é, se você não tiver amor, sua pregação não vale nada. Ah, mas eu sirvo a Deus com tantos dons. Pois é, se não tiver amor, nada disso aproveita. Leia a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13. Então você ficará surpreso que o mais importante na nossa vida é a expressão do nosso amor verdadeiro para com Deus. É isso que envolve as simples verdades sobre o perdão de Deus para conosco, mostrado nesse texto, mostrado nessa passagem que o evangelista Lucas escreve de uma maneira tão maravilhosa. Hoje pela manhã eu preguei sobre Lucas 17, e lá tem aquela famosa continha importante. Quantas vezes você deve perdoar o irmão? Um monte de vezes, né? Incontáveis vezes todo dia. É exatamente assim que Deus olha para nós. Ele nos perdoa incontáveis vezes durante o dia, durante a nossa jornada de vida. E Jesus nos ensinou a prática da piedade cristã, a prática do evangelho puro e simples na oração dominical. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Querido, não é simples as mensagens bíblicas ou as verdades bíblicas sobre o perdão? Mas nem por isso não é a mais importante mensagem da Bíblia? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para entendermos como funciona a maravilhosa graça de Deus. Qualquer coisa que fugir disso nos torna pessoas presunçosas. Fariseus,
às vezes valorizando tanto os ritos, valorizando tanto as aparências, mas não enxergando o essencial. Que o Senhor faça-nos entender o que é essencial. Eu quero terminar lendo uma passagem lá no livro de Atos, capítulo 3. São alguns versículos, 7 versículos, a partir do versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então Deus conhece a doença, apresenta o remédio que cura, o perdão, simples perdão. E assim que nós sejamos achados, não como fariseu, mas como o pior dos pecadores, ou os piores pecadores, contritos, arrependidos, que tenhamos recebido inteiramente e profundamente o perdão do Senhor sobre nossas vidas, e que nós finalmente mostremos amor e amemos a Deus de todo o nosso coração. Amém? Ó Deus, na Tua presença nós nos colocamos, agradecendo a Ti pela bênção que recebemos em Cristo Jesus, com o perdão dos nossos pecados, com a reabilitação da nossa vida na Tua presença, onde hoje, por meio de Cristo, temos livre acesso, e acesso à eternidade, à salvação eterna. Ó Deus, que nós deixemos de ser, em algum momento da nossa vida, possivelmente presunçosos ao julgar os outros, mas que nós possamos, ó Deus, acalentar em nossa alma a alegria de termos sido alcançados pela graça maravilhosa de Jesus. Ensina-nos a amar, ó Deus. Corrija, ó Deus, as nossas falhas, as nossas presunções, os nossos erros de julgamento. Alivia, ó Deus, os nossos sentimentos odiosos muitas vezes. Tira de nós, ó Deus, o espírito de implacabilidade com as pessoas. Tira, ó Deus, das nossas visões, dos nossos corações, toda forma de ressentimento para com o próximo, e que nós possamos amar o nosso semelhante como o Senhor nos amou. Ó Pai do céu, ensina-nos cada vez mais as preciosas mensagens que podem nos tornar perfeitos na Tua presença, santos e inculpáveis, verdadeiras testemunhas da Tua bondade e da Tua graça. Em nome de Jesus, prepare-nos, ó Pai, agora para o momento da celebração da Santa Ceia. Que aqui, ó Deus, nós possamos estar unidos em Cristo, como pecadores arrependidos, contritos, alcançados pela graça, readmitidos na Tua presença. E por isso, ó Pai, que nós estejamos alegres, contentes, celebrando vida, celebrando fraternidade, celebrando amor, comungando na Tua presença, ó Deus, contigo, com Jesus Cristo, nosso Salvador, a alegria de salvos, de perdoados.
Ó Pai, nos abençoe agora, em nome de Jesus. Amém.